E, doutora Isadora, tu estava falando, né, sobre essa questão da mastigação e tudo. É, não, tu não trabalha única e exclusivamente com a questão, vou lá levar o meu filho para analisar como que tá os dentes dele. Analisa esse conjunto como um todo, né? Sim. Ainda tem muito essa ideia de que dentista só vê dente. Sim. Mas muito, até mais na pediatria, eu acho, do que no clínico geral de adulto, a gente avalia como um todo. A gente avalia rosto, a gente avalia respiração, é dente, É a é face, postura, é como um todo mesmo. cabeça. Língua, É né? Que é língua uma coisa que tem muito, muito a ver com a com a mastigação também, mastigação e às vezes até com sim. a seletividade alimentar. Sim, também. E aí, até às vezes, eu sempre sou aquela que primeiro indica a ir num otorrino ou ir numa fono, porque às vezes a criança não teve nenhuma abordagem de outro profissional ali que teve essa avaliação, porque não foi nem num otorrino, nem numa Uhum. fono. E a pediatra, às vezes, não é o caminho dela, ela não tem que avaliar Sim. isso, porque não é a função dela, né? Então, eu sempre guio e eu sempre explico muito para os pais o porquê que é tão importante para esse desenvolvimento. Eu mostro ali a diferença de uma criança que respira pela boca, uma que respira pelo nariz, a que consegue mastigar, a que não consegue. Então, a gente vai conversando e eu vou mostrando esses caminhos para os pais, porque quanto antes a gente tratar, melhor é para o desenvolvimento Sim. da criança. E a partir de que idade que eu tenho que levar o meu filho? A partir do momento que nasceu o primeiro dente, já pode levar. Antes a gente também poderia ir. Algumas famílias não gostam tanto de investir, digamos assim, antes de ter dente, porque acha que a gente vai olhar só a questão de dente, né? Mas até antes de nascer o dente, a gente vai explicar todo o caminho de como funciona, quando é o nascimento dos dentes, o que que a gente pode fazer. A gente avalia na questão da amamentação, Sim, da isso que eu ia te pega, perguntar. do freio. Então, assim, varia muito ali da família, mas eu já tive pacientes que vêm da maternidade direto para o meu consultório por causa do freio, né? Então, varia ali, mas o ideal, pelo menos, é a partir do nascimento do primeiro dente, a gente já ter as E tu consultas. trouxe o exemplo do freio, por exemplo, né? É, se corta o freio quando tem essa necessidade? Tu que faz esse Sim, procedimento? Não? Como é sim. que funciona? Geralmente é avaliado na Na maternidade já. maternidade já, Hoje né? já é lei que é obrigado ter o teste da linguinha, igual o teste do pezinho, né? Uhum. Então tem que ter alguém habilitado lá para fazer essa avaliação. Saindo da maternidade, se dá o teste alterado, ele já procura um odontopediatra para fazer essa cirurgia. A cirurgia ela pode ser feita ou com laser de alta potência ou com a tesoura bisturi, também a técnica ou a técnica mista, né, que seria os dois. E essa questão do freio, ele é muito importante para o desenvolvimento da criança ali, tanto na questão da amamentação quando ela é pequena, Sim. como para a questão da fala e da mastigação lá no futuro. A gente tem vários tipos de freio, né? Freio mais anterior, mais posterior, e isso vai alterar muito. E aí, às vezes, vai ficar naquele freio que é duvidoso, que a gente não tem certeza se vai ter que fazer a cirurgia ou não. Uhum. Às vezes, a gente precisa passar pela fono, pela consultora de amamentação. Então, é um trabalho todo multidisciplinar ali para a gente realmente chegar numa decisão e realmente tem que fazer a cirurgia ou não. Mas quando vem da maternidade e precisa fazer, já vem com o diagnóstico ali, é porque é certeiro. Aquela criança precisa fazer o freio ali. E aí é um cortezinho mesmo. Antigamente se falava muito do pique, né? É só um piquezinho. Uhum. Mas não é só bem um piquezinho. Geralmente, Não. quando você faz o piquezinho ali na maternidade, que antigamente muitos médicos faziam, ainda tem alguns que fazem, a gente não libera os tecidos laterais ali da língua. Então, no Vai ter, futuro, ter quando a que criança refazer de novo? quando a criança vai se desenvolvendo, a língua ali, ela conseguiu mamar quando era menor, mas depois tem dificuldade na fala, na alimentação, Ah, e aí sim. às vezes a gente precisa refazer essa cirurgia. Então, quando a gente faz no consultório, a gente faz a cirurgia que é um pouquinho mais invasiva, sim, Deve ser difícil mas fazer, né? é difícil no questão de que a boca é muito pequena. Digo de. Os pais geralmente são pais de primeira viagem, então eles também estão ali todo inseguro, não sabe como que é, não sabe se a criança tá bem, se não tá. Sim. Então tem toda aquela pressão em cima de ti, mas é um procedimento que eu vou dizer relativamente simples, mas que tem que ter muito cuidado, porque é uma região totalmente inervada, vascularizada, então qualquer coisinha errada pode dar uma hemorragia E ali, aí, né? como é que tu. Agora eu. tô morrendo. Mas como é que tu faz o pique? Tu Aham, faz o pique e. E acredito que sangre bastante. sim. E aí tu consegue cauterizar? Ah, não? Como é que Então, funciona? quando tu faz com o laser, ele já meio que vai cauterizando Tá, junto, né? sim. Mas quando você faz com a tesoura ou com o bisturi, o que que a gente faz? Começa a ter um sangramento ali, a gente estanca com a gaze primeiro, e Uhum. depois, a partir do momento que terminou a cirurgia, a primeira coisa que faz é ir pro peito da mãe.
Porque o leite, ele é cicatrizante. Então, tá. quanto mais a criança Anota aí, beber, quanto mais ele beber, mais cicatrizada vai ficar ali. A gente não precisa dar ponto quando a criança, sim, ela é sim. bebezinho. Claro que se for uma criança maior de 2 anos ali, aí provavelmente a gente vai precisar dar o ponto, né? A sutura que a gente fala. Mas se for bebezinho recém-nascido, sai ali, a gente fala que sai com a fissura, fica uma fissura em formato de losango, assim mesmo. Com as fibrinas ali, sai, vai direto pro peito da mãe, começa a mamar, para de sangrar, vai cicatrizando Que interessante. e vai formando um novo tecido ali. Que a gente fala que não vai ficar sem freio, né? As pessoas, quando falam de cortar freio, pensam em tirar o freio, né? 100%. Mas, na verdade, a gente vai reposicionar, porque vai formar uma nova rede de fibrinas ali, onde vai jogar esse freio que estava lá na frente para trás e vai poder fazer essa língua levantar.